Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui para poder encerrar a disciplina de eclesiologia, que é a matéria que estuda a igreja. Mas como nós estamos no nível básico, quer dizer que os irmãos têm que estudar muito sobre a igreja. Quanto melhor for a sua compreensão sobre a igreja, melhor a sua compreensão sobre o serviço que você vai prestar para o Senhor. E a gente vai aqui abrir a Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, versículo 19, para a gente começar a ver a igreja triunfante, tá bem? Porque existe muita queixa contra a igreja, muita queixa, porque a pessoa observa só a igreja militante e a igreja na terra. Então a igreja na terra está sujeita a muita corrupção, porque os homens são corruptos, a natureza humana é corrupta, e existe a tendência de o corrupto chegar e corromper. Não é para ser assim, mas a história da igreja mostra. É bom que os irmãos estudem a história da igreja, estudem. Pode ser, seja bem-vindo. São 2000 anos de história da igreja. Aí vocês vão perceber como que os corruptos muitas vezes se assenhoraram da igreja terrena. Aí cai no desespero. O desespero é saber, se os corruptos estão no poder, para que eu vou para a igreja? E surgiu agora o movimento dos desigrejados, que são pessoas que querem servir a Cristo, mas não querem estar vinculados a nenhuma igreja. Vocês vão encontrar isso aí pela frente e vão ter que dar uma resposta a esse respeito. Nós não endossamos o movimento dos desigrejados. Sabemos que existe, somos simpáticos aos irmãos e irmãs que estão desigrejados. Nós somos simpáticos aos irmãos, mas essa postura não. Essa postura a gente vai orientar o quê? Procura uma igreja. É como dizem os orientais, se não tem o líder, você vai ter que ser o líder. Se está todo mundo fora do caminho, pelo menos você tem que começar o caminho. É mais ou menos isso. O apóstolo Paulo nos fala de um outro tipo de igreja, que não é essa aí, a corrompida, mas a igreja de Cristo na sua espiritualidade, na sua essência, tá bem? Vamos ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Várias metáforas que o apóstolo Paulo usa aqui para falar da igreja espiritual. Várias metáforas. Primeiro, diz que é uma cidade. Você só pode ser concidadão se estiver dentro de uma cidade. A igreja é uma cidade. Cidade de quem? Cidade dos santos. É uma cidade santa. Está vendo aqui a metáfora? Que a igreja, para o apóstolo Paulo, é uma cidade e é a cidade santa. Cidade santa e da família de Deus, é dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são santos e moram dentro da cidade santa. Essa cidade, ela está edificada, quer dizer que ela é um edifício. A igreja é um edifício, é algo que começa pelos seus fundamentos. E qual que é o fundamento? Os apóstolos. Paulo coloca aqui os apóstolos são a primeira camada e os profetas são a segunda camada. Os apóstolos estão abaixo dos profetas. A igreja, o fundamento da igreja é apostólico, não é profético. Como assim? Primeiro a doutrina dos apóstolos, primeiro o Novo Testamento. A igreja precisa ler o Novo Testamento. A gente pode ler em português e não ficar com medo de que não esteja no original grego, porque o original grego já não existe mais. Nós não temos acesso ao original grego, nós temos cópias. E a igreja começa com o fundamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, e os apóstolos interpretando os profetas. Aí se você fosse desenhar aqui, seria isso, tá vendo? Então desenhando, né? Aqui está o fundamento. Este fundamento aqui é a base. Qual que é o nome dessa base? Apóstolos. É assim que ele coloca, apóstolos. Primeiro, e depois, aí vem a camada dos profetas, a camada dos profetas. Quais são os profetas aqui? Profetas do Antigo Testamento. Então você tem aqui Novo Testamento e Velho Testamento.
Mas por que os apóstolos vêm por baixo? Porque a turma dos profetas, quem interpreta são os apóstolos. O Velho Testamento tem que ser interpretado pelo Novo Testamento. Senão a gente volta lá para aquilo que a gente já falou aqui, que é a igreja carral. Igreja carral é congregação, portas fechadas, um circuito fechado, seletivo, não é aberto, não é assembleia, não é igreja, não é convocação. Por isso a gente começa com os apóstolos do Senhor Jesus. Esses apóstolos interpretam os profetas do Velho Testamento, e aqui nós temos o edifício da igreja. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o que falta para a gente? A pedra angular. Aí a pedra angular, quem é a pedra angular? Jesus, né, meu? Aqui, Jesus é a pedra angular. Então aqui está o Senhor Jesus. É a pedra que dá o ângulo, dizendo principal pedra de esquina. Como que eles faziam a engenharia dos edifícios mais sofisticados, mais fortes? Primeiro tinha que encontrar o solo. O solo não podia ser arenoso, tinha que ser petrificado, solo mesmo, solo rochoso. Essa é a metáfora que Jesus fala: casa edificada na rocha. Encontrou a base da rocha. Aí, a partir da base da rocha, eles vão fazer aqui a pedra de ângulo. Do ângulo, quer dizer, do ângulo vai se retirar o restante da edificação. Aí diz: Jesus é a principal pedra de esquina, ou principal pedra angular. A partir daqui se tira todo o ângulo, se colocam as outras pedras, os outros fundamentos. Aqui então está tudo pavimentado, está vendo? Pavimentado. Todas aqui são pedras, junto com o Senhor Jesus. Jesus, os apóstolos, primeira camada. Aí vem a segunda camada, que são os profetas, e daqui para cima, edifício. Daí que nasceu a geometria, então? O ângulo? Não, ele usa essa metáfora, né? Usa a metáfora, já existia. Já existia, lembra das pirâmides? Sim. As pirâmides têm a base quadrada. O ângulo, né? Então aí a partir da base quadrada é que vai levantando a pirâmide. E toda casa assim, ela precisa encontrar a base da rocha, e da rocha a pedra angular, e levantar todo o edifício. Toda casa tem que estar no esquadro. No esquadro, essa aqui é a ideia. Aí o que acontece? Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como principal pedra de esquina. Cristo não está fora da construção, no qual todo o edifício, todos nós, todo edifício, bem ajustado. Por que bem ajustado? Você colocou a base, ajustou, está dentro do ângulo, está no esquadro, aí você vem com as fiadas de tijolo, ajustado. Não pode estar fora, tem que estar fora do prumo. Bem ajustado. A igreja é para ajustar a salvação. A gente não sabe muito bem esse negócio da salvação quando a gente vem para a igreja, não tem muita ideia. Salvação pela graça, sem as obras, Salvador, Espírito Santo, ir para o céu, vida santa, a gente não sabe. Através da igreja nós vamos nos ajustando para que a gente faça parte do edifício, cada um ocupando seu espaço. E diz assim: bem ajustado, cresce para tempo santo no Senhor, para Deus habitar em nós. Aí diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Isso aqui é algo assim, fora do comum. Fora do comum, porque no livro do Apocalipse tem uma revelação. Aí nós vamos dar uma andada na Bíblia hoje, tá? Nessa aula de eclesiologia, que é a aula final, vamos dar uma andada na Bíblia. E na Bíblia, Jesus ele fala: é isso aí, Pai do Senhor. O que Paulo falou é isso mesmo. Ao anjo da igreja, vamos lá. Vamos ver a igreja de Sardes, livro da vida, Filadélfia, batalharei, Efésios, há de ser tribulação, darei, está em Pérgamo, poucas coisas, tem maná escondido, pesa, te atira, tolerares, arrancão de cama, guarda de polho, nações, varas de ferro,
Igreja que sai, confessarei. Pronto, Igreja de Filadélfia. 7 igrejas, então a gente vai ler Apocalipse capítulo 13 e o versículo 12. Apocalipse 3, 12, tá? 3, 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Você vê que é um texto paralelo. Jesus que está falando aqui. Venceu o quê? A igreja de Filadélfia tem que vencer, embora tendo pouca força. Venceu, vai ser coluna no templo do meu Deus. A metáfora é a mesma, tem um templo, tem uma casa, e vai ser agora, qual parte da casa? Coluna, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Voltou a metáfora da cidade, está vendo aqui? Voltou de novo, nós somos concidadãos, voltou a metáfora da cidade. Fala, Senhor. Do meu Deus. E qual que é o nome da cidade? A Nova? Marquem aí, meus irmãos, tá bem? No caderno de vocês, a diferença entre Nova Jerusalém e Jerusalém Celestial. Tá? Tem diferença? Tem diferença. Por quê? São andares da cidade de Deus. Andares. Qual andar que nós estamos hoje? Nós estamos no andar do patamar, tá bem? Primeiro andar. Estamos aqui, ó, no andar terreno. Ó, igreja na terra. Por isso que a igreja na terra é uma igreja militante, chamada de igreja militante. Igreja militante que a gente está lutando muito, hein? Batalhando bastante. A igreja do Senhor Jesus, ela luta muito. Luta bastante, ela é muito perseguida. E aí a gente está no patamar. Aí a gente vai para o segundo andar. Qual que é o segundo andar? Segundo andar é a Jerusalém Celestial. Terceiro andar, Nova Jerusalém. É uma Jerusalém só, um edifício só, com 3 patamares, 3 andares. Mas é um edifício espiritual. Você imaginar os apóstolos e os profetas, Jesus, todo mundo, é um edifício espiritual. Nós estamos falando da igreja espiritual. Estamos no patamar espiritual da igreja, militando, tá? A igreja militante, é a igreja que está pregando o evangelho. Aí o que acontece? O Apocalipse diz: ao que vencer, eu escreverei o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Por que a Nova Jerusalém? Porque a Jerusalém Celestial, que é o segundo andar, ela é a antessala da igreja nos céus. Antessala, sabe aquele andar que você fica aguardando para depois você subir? A gente vai ler o texto aqui para comprovar isso, tá bem? Seria o segundo céu. É o segundo céu. Não é chamado de segundo céu, mas você sabe que tem o terceiro. Se você tem o terceiro, você tem que ter o segundo, e você tem que ter o primeiro. A Jerusalém Celestial está no segundo andar, está no segundo céu, e é para lá que vai todo mundo. Morreu no Senhor, vai para a Jerusalém Celestial. A gente vai ler o texto aqui que mostra isso, mas a gente vai terminar o Apocalipse. A Nova Jerusalém, que desce do céu. Você está vendo que a Nova Jerusalém desce do céu? A gente está sendo edificado de baixo para cima, apóstolos, profetas, igreja, é o patamar. A gente chega até os segundos céus, é a construção da cidade, mas ainda tem a Nova Jerusalém que desce. Quer dizer, sabe aquele negócio do guindaste? Vem e coloca assim a estrutura em cima das colunas. É isso que o apóstolo Paulo está falando de igreja. A igreja é uma grande construção, é uma construção colossal, fora do comum, é muito grande, gigantesca. E diz assim: e também o meu novo nome, quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, que ouçam. Bom, onde que a gente vê a Jerusalém Celestial? Nós vamos para Hebreus, tá bom? Hebreus, capítulo 12. No capítulo 12 aparece a Jerusalém Celestial, que é o segundo andar. Quem morre em Cristo pisca e quando abre os olhos está sendo recebido na Jerusalém Celestial. Hebreus capítulo 12.
Quem diz isso para nós é o autor aos Hebreus. Né? A gente não sabe quem escreveu a carta exatamente, mas a doutrina da igreja é a mesma. Hebreus capítulo 12, o autor, ele vai dizer para a gente que nós chegamos na Jerusalém celestial. Vamos lá. Versículo 22, Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Está vendo de novo aqui a metáfora da cidade? Chegou, você chegou na cidade, cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ué, não é Nova Jerusalém? Calma, a Nova Jerusalém desce, mas a Jerusalém celestial é essa construção no cume dos montes, como dizem os profetas que seria. Nos últimos dias Deus estabeleceria sua casa no cume dos montes. Cume dos montes. Então a Jerusalém celestial, e quem que está lá na Jerusalém celestial? Os muitos milhares de anjos. Esses muitos milhares de anjos são os anjos que estão a serviço do Senhor na igreja. O turno deles não acabou. O turno dos anjos do Novo Testamento continua. O turno dos anjos do Novo Testamento só termina com a volta de Jesus. O turno dos anjos do Antigo Testamento passou. Então os anjos do Antigo Testamento já trabalharam, e agora os anjos do Novo Testamento estão trabalhando aos muitos milhares de anjos. Eles fazem essa trajetória entre a igreja militante, patamar de baixo, e a igreja dos céus. Pelo menos na parábola do rico e do Lázaro, Cristo diz: os anjos foram e pegaram o Lázaro e levaram para o seio de Abraão. Isto é, existem anjos que estão responsáveis em conduzir os santos para os céus. Que céus? A Jerusalém celestial. Tem alguma ligação com a espada de Jacó? Se tem alguma ligação, tem ligação. Tem ligação, mas a gente tem que fazer a ponte ainda, mas tem ligação. Mas se você vê que tem uma escada entre os céus e a terra, e anjos sobem e descem sobre ela, lá no Antigo Testamento, o Cristo fala: de agora em diante vereis os céus abertos e os anjos fazendo o mesmo que faziam com a escada de Jacó. Jesus usou a metáfora. O que acontece lá na escada de Jacó? Ó, quem é aqui? Maior que Jacó. Professor, nesse caso, poderíamos considerar Jerusalém celestial, mesmo que o seio de Abraão? Estamos falando da mesma coisa? O seio de Abraão, ele era a morada temporária das almas até a vinda de Jesus. Aí quando Cristo veio, aí a turma que estava lá junto de Abraão, o seio de Abraão é porque está todo mundo na mesma mesa, é uma metáfora. Então naquele lugar específico, dentro do Hades, que é dentro do Hades, havia um lugar específico para onde iam os justos, os santos, os crentes, a turma da fé. Aí quando Cristo foi ao alto, o apóstolo Paulo fala aos Efésios: levou cativo o cativeiro, esvaziou o seio de Abraão e levou para a Jerusalém celestial. Quem diz isso é o autor aos Hebreus, tá? O autor aos Hebreus, ele vai dizer para a gente aqui, ó. Vamos continuar a leitura. A universal assembleia dos primogênitos, igreja dos primogênitos, tá vendo? Assembleia e igreja dos primogênitos. É a igreja? A Jerusalém celestial é a igreja? A gente não pode, a gente tem que parar de desmentir a Bíblia, porque o que eu estou vendo de teólogo desmentir a Bíblia, estou ficando apavorado. Irmãos, está escrito assim, mas não é bem assim. O autor quis dizer outra coisa. Meu amigo está em bom português aqui. Não, mas lá no original, no hebraico ou grego, aí lá vai eu especular original hebraico e grego. Nem a citação do grego fez direito. Errou. E quando errou, tinha alguém ali de antena ligada. Errou. Não está isso não. Então a Bíblia está escrita em bom português, passou por centenas de milhares de revisores e todo mundo enxergou. Está escrito aqui que a igreja é a Jerusalém celestial. O autor diz: eu não vou desmentir o autor aos Hebreus. Eu não vou me desmentir. E diz assim: igreja dos primogênitos. Primogênito, olha que é a metáfora. Primogênitos. Quem é escrito no livro da vida? Nos céus. Os primogênitos, que estão inscritos nos céus. Alegrai-vos não porque os demônios se sujeitam, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. Aonde que o nosso nome está escrito nos céus? A gente vai ver hoje, tá? Mas está aqui, ó. Olha o nome dos apóstolos na cidade. Olha o nome dos profetas na cidade.
Quando a gente abrir daqui a pouco o Apocalipse, você vai ver o nome dos apóstolos e dos profetas e dos patriarcas escritos lá na cidade. O nome está escrito nas pedras da cidade. Aí o Cristo falou desse negócio de nome, né? Ao que vencer, dar-lhe uma pedrinha branca, e nela escrito um novo nome que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Nomes escritos nos céus, ou no livro da vida. O autor aos Hebreus estava feliz em dizer isso. Chegastes a Deus. Onde Deus está? Na igreja militante, com a gente aqui embaixo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus está lá nos céus, na Jerusalém celestial. É a cidade do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Não é isso que Paulo falou? Que a igreja é coluna e esteio da verdade? Cidade do Deus vivo? É ou não é? Ou a gente vai desmentir Paulo? Porque os caras estavam tão ousados, mas tão ousados que eles desmentem João, desmentiram João. João não disse o que queria dizer, e desmentem Paulo, porque Paulo escreveu, e escreveu 2 vezes. Aí vai lá e desmente Paulo. Será que a gente vai desmentir Paulo também? Tem que tomar cuidado, irmão, desmentir a Bíblia. Está difícil o negócio, está ficando terrível. A gente dá graças a Deus quando o irmão com simplicidade prega num bom português e a gente dá glória a Deus. Agora, quando começa a meter os pés pelas mãos, misericórdia, aí você perde o sono. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus, a Deus. Quem que é Deus na Jerusalém Celestial? Juiz de todos. Ainda é tempo de juízo, mas é só na Jerusalém Celestial. Por quê? Porque quando a gente passar para a Nova Jerusalém, lá não há nem choro, nem pranto, nem dor. Lá já estamos justificados, não tem julgamento na Nova Jerusalém. O julgamento é para quem chega na Jerusalém Celestial. A gente vai ver isso aqui, se Deus permitir. Pastor, mas qual que é a intenção do julgamento no segundo céu, então? Tem. Não, sim, tem. Qual que é a intenção? Isso é o tribunal de Cristo. Juiz, tá? A Bíblia diz aqui, ó, juiz de todos. Você vê que tem um rio, um mar de vidro misturado com fogo. Você imagina que isso aqui é o céu, você imagina que isso aqui é o trono de Deus. Aí o Apocalipse fala que em volta tem um mar de vidro misturado com fogo para batismo de fogo. A turma tem que passar pelo mar de vidro, que foi representado pelo mar vermelho. Aí Deus julgará cada um segundo as suas obras. Juízo. Deus é juiz de todos. Isso aqui no segundo céu. A segundo céu ainda tem esse aí, o juiz. Vamos continuar aqui. Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Está vendo a turma aqui? Ó? Quem está lá? Aqueles que estavam no seio de Abraão, que foram retirados do seio de Abraão, transportados para o segundo céu. E esse segundo céu, que é a antessala do próprio paraíso, esse segundo céu aqui é o lugar onde estão os espíritos dos justos aperfeiçoados. Espíritos. Ainda estão em espírito? Estão. O autor aos Hebreus fala que eles ainda estão esperando que a gente chegue lá, para que eles sem nós não sejam aperfeiçoados. Estão aguardando a primeira ressurreição. Mas já estão aperfeiçoados, está vendo? Já não tem mais problema com o pecado, mas tem que aguardar. É só a gente ler a Bíblia inteira, aí você vai encontrar o autor aos Hebreus dizendo isso aí, para que eles sem nós não fossem perfeitos. Estão aguardando. E a Jesus está no segundo céu, está na Jerusalém Celestial. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que está também no santuário, limpo, tá bem? Sangue da aspersão, que fala melhor do que o Abel. Pronto. A gente está irmanado com a Jerusalém Celestial. O apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Gálatas que a Jerusalém Celestial, ela é mãe de todos nós. Não fala isso? Vocês já leram? Paulo fala, tinha um monte lá na Arábia que gera filhos para a escravidão. É Agar, que gera filhos para a escravidão. Ela é o Sinai. E nós temos a Jerusalém Celestial, a qual é mãe de todos nós. É a igreja que gera filhos para Deus. Só que a igreja, ela no livro de Isaías, ela é a estéril que não tivesse filho.
mais são os filhos da solteira ou da estéril, no caso, né? Mais são os filhos da solteira ou da estéril do que as da casada. Alegre-te, ó estéril, que não destes filho. É isso que é dito. Aí a igreja é comparada com esta mulher que gera filhos para Deus. A igreja, ela gera filhos para Deus. Gera aqui na terra e a turma toda vai para onde? No segundo céu. Gostaram? Agora a gente vai ver a igreja no terceiro patamar. Por quê? Enquanto a gente está morrendo, o espírito dos justos vai para onde? Vai para Jerusalém Celestial, aguardando a ressurreição dos mortos. Aí quando chegar o dia da ressurreição dos mortos, vem o juízo. O irmão perguntou por que o juízo, né? Aí vem o juízo. Quando você abre Apocalipse capítulo 20, aí você tem o grande trono branco. E o grande trono branco que tem também a ressurreição de todos aqueles que foram mortos durante a perseguição da grande tribulação. Todos os santos que foram mortos durante a grande tribulação, esses ressuscitam no final da grande tribulação. Porque a primeira ressurreição começa com Jesus, com a ressurreição de Jesus. A primeira ressurreição ela tem as suas etapas e a última etapa é a ressurreição de quem passou pela grande tribulação, mas morreu. Tá? É o que diz a Bíblia. Pastor Rogério, desculpa, eu cheguei agora. Nós estávamos falando da igreja do segundo céu. Então, no segundo céu, que trata-se da Jerusalém Celestial, aí já trata-se de um pós-arrebatamento, não é isso? Não, segundo o céu já é hoje. Tá. Já é hoje. Já está todo mundo. Quem morre aqui vai para o segundo céu. Se não chegar no segundo céu, desce para o Hades. A gente chama de estado intermediário. O estado intermediário é antes da ressurreição. Mas aí a Bíblia diz: é espírito do justo aperfeiçoado, não é